dia a todos. Mais uma vez aqui, muito feliz por estar batendo um papo com vocês e um tema que não é nada óbvio, parece óbvio, mas não é nada óbvio. Tanto quanto a maternidade, que eu prometo não falar de maternidade hoje, primeiro porque eu não entendo muito, e depois porque, né, não é o momento. Mas eu fiz essa provocação mesmo, e sempre faz essa provocação quando vai falar sobre esse tema nos grupos e por aí, porque é um ponto de interrogação mesmo, né? Quando nasce um pai? Muito se fala sobre pai, sobre, né, o que é um pai. Quem está pai aqui, nessa encarnação? Ah, bacana, ó. Legal. Tem até as moças que estão, né, que estão pai. Legal. Né? Que é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Mas alguém tem a resposta? Se tiver resposta, a gente já encerra por agora e a gente já vai para o almoço do Dia dos Pais. Alguém tem uma pista? Quando nasce um pai? Quando nasce um filho, não? Quando nasce um filho? Pai, por exemplo. Isso. Você se torna pai naquele momento? Você se sentiu? Você está pai? Você se sentiu? Pai quando eu vi o meu filho nascer, meu primeiro filho. Tá. Ali. Agora é a hora. Chegou a hora. Agora tem Legal. que ter juízo. Legal. Essa é uma pista interessante. Eu também senti isso também, né? Mas algo me diz que eu estava enganado. Mas tudo bem. Vamos junto aqui. Tá tudo bem. Quando a mulher faz a ultrassonografia. Quando a mulher... então é um pouco antes. Quando ele aparece na tela, é isso? Quando ele aparece na tela. Tá bom. Isso. Tô gostando. Estamos indo para trás. Já tô gostando. Legal. Alguém tem alguma dica? Quando nasce um pai? Quando nasce um pai? Será que é quando a gente vê o pai... Agora, filho, que você está falando isso? Fala. Eu fico pensando, quando eu via meu pai fazendo aquelas coisas... Que sabe? Coisas? Eu trabalhava, fazia as coisas... Ali nascia um pai. E aí eu pensava assim, nossa, eu queria ser assim. Olha lá. Interessante, né? Que você falou do pai, você também falou do pai. Eu também me senti assim, nascendo como pai. Quando a gente vê a ultrassonografia, escuta lá o tu. Você quando viu mesmo, né? Quando saiu da barriga. Agora é. Exatamente. Aí você fala, ixi, que negócio estranho isso aqui. Mas da perspectiva daquele que está pai, ou que talvez não esteja ainda pai, mas que já acha que é muito pai, né? A minha mãe falou que ela sentiu isso quando viu o meu avô, pai dela, né? Trabalhando, fazendo as coisas, ela falou assim, olha, eu quero ir por esse caminho. Caminho de ser pai? Não. Caminho do que o meu pai me modelou, né? Me traz de modelo para ser uma pessoa adulta, vamos dizer assim, né? Alguém lá na frente. Olha que interessante, é uma perspectiva outra, né? Alguém mais? E quando a mulher fala para o marido, olha, estou grávida, eu acho que nesse momento alguns se consideram pai desde esse momento. Mas a gente não ia falar da mulher, né? A gente não ia falar da mulher, mas tudo bem, vamos lá, isso também é legal, mas eu estou brincando. O pai nesse momento, isso. Isso. Ele ali não acreditou muito quando falou, né? Ele precisava ver lá no ultrassom, foi isso, né? Então quando você viu, pá! Descobriram juntos. Eu estava com a minha filha mais velha no colo, e aí o médico passou ali, fez a ultrassonografia e falou, a senhora está grávida. Aí naquele instante eu falei, eu não sou pai de uma filha, agora eu sou pai de duas. Então Você tá tem bom. que ter mais juízo. Mais As responsabilidade. exigências vão... Sim, tem homem que não acredita, ou tem candidato a pai que não acredita quando a mãe fala que está grávida, mas esse é um ponto interessante. Olha de quantas perspectivas, né? Alguém mais? Por favor. Quando a criança começa a depender de você, pai, você pai, isso, quando a criança você sente que isso. tem que se blindar para ele, para acompanhar ele. Legal. Eu não posso fazer tudo que eu quero agora, mas eu tenho ali. Qual o seu nome? Carlos. Interessante isso aí, né? Porque olha outra perspectiva, né? Então tem a perspectiva
do filho físico ali, tem a perspectiva do ultrassom, mas já com uma no colo, tem a perspectiva da filha olhando para o pai, tem a perspectiva da mulher, da mãe, né? Falando, ó, o filho é teu, né? E tem a perspectiva do filho acessando o pai. Tô gostando, tá esquentando, né? Isso é muito legal. Faz sentido, né? Faz muito mais sentido, né? Legal. Diga. Eu lembro quando eu era pequena, né, nós éramos em 4 em casa e o meu pai, ele falava assim, vocês têm que se preparar para a vida de vocês, eu estou aqui para ensinar. Então eu lembro, quando a gente era pequeno, que a gente estudava, meu pai falava isso. Né, que a vida familiar é o primeiro ensinamento que a gente tem. Isso. E a doutrina fala isso também, né? Que nós estamos nessa família, seja lá qual for, com essa configuração, sendo filho, sendo pai, nesta jornada. Por isso eu falei, não é ser um pai, é estar um pai, né? Por aqui. Né? Então esta é minha posição de evolução hoje em relação aos meus filhos, assim como eu tenho em relação ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos. Né? Isso é muito interessante porque a gente sempre muito tendo que dar conceitos, né? Tendo que fechar ideias, né? E hoje aqui a gente está sempre a gente esteve aqui para desconstruir. Sempre que a gente falou sobre as escolhas genuínas, depois nós falamos sobre a crise do meio da vida, né? Hoje a gente fala um pouquinho sobre a paternidade, ou quando nasce um pai, um tema, o título provocativo, né? De muitas vezes poder olhar por outras perspectivas e entender que a gente não tem uma resposta, né? E que a resposta ao mesmo tempo pode estar em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é momento, seja no ultrassom, seja quando a gente vê, seja a gente olhando o pai, seja a gente ouvindo do pai, seja a gente ouvindo da mãe, ouvindo do próprio filho, né? O que eu particularmente como pai e trabalhando aí também com psicologia há algum tempo, atendendo casais, atendendo jovens, atendendo adultos que trazem muitas questões das relações com os próprios pais e o quanto isso determina ainda dentro de uma perspectiva quem eles são e o que eles podem vir a ser, né? Eu tenho ido um pouquinho mais nessa linha, né, de que isso é construído muito mais na relação com o filho, né, do que mais poderosamente ou de forma mais determinante com relação a tudo aquilo que mais acontece, até pela questão concreta. Tudo isso vale, né? Todas essas observações valem, mas eu gostaria hoje de caminhar um pouquinho sobre essa questão, né, do quanto que a partir das nossas escolhas genuínas, a partir da nossa crise do meio da vida, porque a paternidade é um gatilho de transformação para muitos homens se nós estamos preparados, se nós estamos dispostos, se nós estamos abertos para o privilégio de passarmos por essa experiência como um gatilho de transformação, de evolução. Quando eu falo transformação, é evolução mesmo, espiritual, evolução social e tudo mais, né? E a gente nunca para pensar que as respostas em relação à paternidade, talvez as mais genuínas, estejam justamente vindo dos nossos filhos. Do apelo deles, do convite deles. Não é um apelo no sentido de que a gente é mais, eles são menos, né? A gente tem um pouco mais de experiência por aqui. Temos algumas responsabilidades cíveis, né? Espirituais, evolutivas, familiares, financeiras, mas é muito interessante porque no final das contas, essa é uma sensação que eu venho construindo como pai de pai jovem ainda, né? Eu tenho filho de 12 e de 10, né? Mas trabalhando há muito mais tempo da minha paternidade instituída com filhos dos pacientes e com outros pais, que esse chamado, né? Essa dica, essa informação preciosa e essa constituição dessa paternidade vem muito mais na relação com os filhos. Eles não sabem disso, ou talvez até saibam, mas eles não sabem que eles sabem. Dá para entender isso? Isso é inconsciente, né? Eles não sabem que eles sabem. Mas nós, adultos, acho que precisamos ter mais consciência disso. E aí por isso que eu trouxe um pouco aqui de alguns pontos que eu queria conversar com vocês a respeito de como que isso se processa, inclusive ao longo da história. Porque se a gente for na história,
né? Vocês lembram, e até a gente vê filmes de época, né? Nós tínhamos filhos, porque ter filhos, primeiro que era uma questão da natureza, porque os métodos contraceptivos não estavam aí, tá? Mas também tinha uma questão de função. Os filhos, eles eram interessantes do ponto de vista econômico, né? Principalmente no campo, antes da constituição das grandes cidades, da Revolução Industrial e tudo mais, né? E ainda em algumas regiões, hoje, no interior do mundo, né? Os filhos são força de trabalho. Então a criancinha já pegava lá a enxadinha e já ia trabalhar, né? Os meninos, as meninas iam se modelar dentro de um modelo do que era feminino, né? Iam também trabalhar, mas nos afazeres domésticos, tá? Tudo muito determinado, estava tudo muito dentro das masculinidades e feminilidades. Lembram-se disso? A gente vê muito isso e acho que faz sentido, né? Depois da Revolução Industrial, capitalismo, Revolução Feminista, etc, 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 no século passado, um pouquinho do final do século retrasado para o século passado, muita coisa mudou na configuração do estilo de vida da humanidade, né, das relações, né, de dinheiro, de produtividade, e lógico que isso vai mexer um monte com a questão dos papéis masculino, feminino, /paternidade, /maternidade. As mulheres se revoltaram, se revolucionaram e foram muito bem conquistando os espaços, só que esqueceram de combinar isso com os homens, /pais. Certo? Ou vocês vivem num outro planeta, né? É isso? Legal? Né? E é muito interessante porque, do ponto de vista paterno, né, existem muitos estudos, e nós, em rodas de homens, de pais, onde a gente fala bastante sobre isso, né? A paternidade, ela vira uma questão como qualquer outra, no sentido de que agora os filhos, eles não são interessantes economicamente, eles são desinteressantes economicamente. Faz sentido? Porque filho custa, né? Então ele acaba entrando dentro, ele acaba migrando para um projeto, para outros, ou para um rol de projetos de vida, como qualquer outro, de evolução, principalmente financeira, etc., como ter uma casa, uma profissão, né? Fazer uma faculdade, casar e ter filhos. Ele entra com uma questão de status, não com uma questão como havia antes, né? Como era antes. E aqui eu não estou dizendo o que é mais certo ou mais errado, a gente não está fazendo nem esse tipo de análise, porque não cabe. É só analisar a partir dessa perspectiva, né? Hoje, o filho, tem até algumas teorias que falam que é o advento da infância, né? Que agora existe infância, né? Naquela época não tinha, né? Lembra até aquelas fotos de família bem antiga, os meninos, as meninas eram mini adultos. Não tinha roupa do Jiraya. Do Jiraya, não dizia Jiraya, né? Mas não tinha os brinquedos, quando existiam os brinquedos, eram algo extremamente rudimentares, claro, porque não tinha essa tecnologia que tem hoje, mas muito mais próximo de ferramentas de trabalho dos adultos, está nas fotos, está nos filmes, né? Do que o próprio, né? Tinha lá o ursinho de pelúcia, alguma coisa assim, mas era uma coisa muito mais associada a um mini adulto do que uma criança, né? Então hoje, com essa questão do advento da infância, isso é muito legal a gente poder pensar, né? O quanto que talvez tenha distanciado essa coparticipação dos filhos na construção da paternidade. Porque aí eles são crianças, eles não entendem nada, eles são, entre aspas, muito vulneráveis, e tem sim as suas vulnerabilidades, né? Mas se a gente começa a pensar que a gente pode aprender muito com eles, se a gente começa a considerar, né, que é nessa relação, mais do que em qualquer outra, a gente tem toda a matéria-prima para a construção de uma paternidade, a gente vai se surpreender. Porque no final das contas, os relatos que aparecem aqui, não fala da mãe, do irmão, com meu irmão, com meu pai, não. Eu e meu pai. Eu vejo no meu pai. Eu ouço do meu pai. Eu interajo com meu pai, ou não interajo com meu pai. Eu gostaria de ter interagido mais. Eu chamava ele, mas ele não vinha.
na escuta, na atitude, na escolha. Ah, porque ele era ruim? Não sei, talvez porque ele não tivesse nascido como pai ainda. Apesar de já ser pai, ter pegado no colo, visto no ultrassom, pegado no colo, né? Trabalhado. Então acho que é muito importante, inclusive para quem não está pai, a gente poder falar sobre essas questões, porque a gente pode chegar para um pai, né, e colocar nessa perspectiva. Talvez até sair daquele lugar de que a gente tem que ensinar como é que um pai tem que ser. Tem muita mãe fazendo isso, tem muito psicólogo fazendo isso. Eu me coloco nesse lugar também de fala e de responsabilidade. Tem muito influencer dizendo isso. Isso não falta, né? Tem muito influencer dizendo isso, né? Então, acho que é muito legal que a gente está falando de várias responsabilidades aqui, inclusive de pessoas que convivem com pais, têm próprios filhos, às vezes com os pais, mas que acha que às vezes pelo silêncio desse pai, pela não atitude desse pai, pelo constrangimento desse pai, porque nós pais nos sentimos constrangidos, sim, né? Por trás de toda essa masculinidade que muitos pais ainda precisam carregar como missão, trabalhar, pagar, ter filho, estudar, dar certo, né? Ter o carro, ter o investimento, ter a casa na praia, etc, etc. Ali pode existir um homem extremamente angustiado porque ele gostaria de ser um pouco mais pai. Ricardo, Diga. eu quero fazer uma encomenda aqui. Encomenda? Para você, especialmente. Eu estou pensando tanto numa coisa aqui. Eu tive escola de educação infantil por 20 anos. E eu convivi com pais e mães e crianças de 0 a 6 por 20 anos. E os pais, eles ficavam desolados porque a mãe não deixava eles serem pais. Eu vivi isso muito. Os pais vinham para mim para desabafar isso. Que a mulher, nasceu filho, ela já nem é mais esposa, companheira, sei lá o quê. Ela é mãe. E ela encampava aquela criança e o pai, além de perder a mulher, ele não podia ser pai, como ele gostaria de ser. Então, está encomendado, tá, filha? Mas encomendar o quê, mãe? Eu acho que eu não vou ter mais filhos nessa passagem, mas não é... Diga. Encomendar, você falar dessa situação para as mulheres. Tá, esse é um outro... Pode, vamos, anota. Isso, não, Dia das Mães eu vou ser expulso se eu falar isso daqui, né? Não, nós vamos falar, tudo bem. Sabe, fica como a... falou, fica a dica. Viu, Carlos, o que você falou é um espinho, assim, sabe? Porque, assim, quando o filho vem e te pede alguma coisa, quando ele te aciona, eu acho que isso é uma coisa tão linda e tão dolorosa para o pai, linda e dolorosa ao mesmo tempo, que você vê que você perdeu, você não pode fazer mais o que você quer, você tem que atender, né? Então é doloroso isso, muitas vezes, eu queria ver agora futebol, eu queria sair com meus amigos, e tá lá o menino, vamos jogar bola, vamos não sei o quê, entendeu? Então, assim, essa renúncia de si mesmo para acolher aquele pequeno, isso é lindo, mas é doloroso. E aí, eu convivia muito com casais que, a partir do momento que nasceu o filho, o pai... ele era um nada, porque a mãe não deixava, sabe? Vem a mãe, vem a avó, vem a família inteira em cima daquele bebê, daquela criança, e o pai ficava lá. Então, o papel dessa mulher também, porque eu acho que ela fez aí o mesmo esse negócio de feminismo, que eu acho um terror, enfim, né? Eu vivi bem na época de 70, que a gente ia queimar sutiã na praça. Então, essa mulher se empoderou tanto e ela tirou o papel, quis tirar, sei lá, consciente mesmo, tá encomendado, você pensa. Tá bom, então eu já vou falar. Então. Eu não sei se vocês... Eu não ia falar, mas agora eu vou falar. Então. Não sei vocês, meninas, se vocês passaram por isso, ou concordam com essa minha ideia ou não, mas eu vi isso 20 anos da minha vida. Eu cheguei a um momento que eu fazia reunião só com os pais.
E depois só com as mães, e chamava a atenção das mães, ó, você tem um marido. Tem um filho agora, mas você tem um marido, cuida dele. Você precisa ser companheira, né? Porque o filho tomou o lugar e o pai ficou lá. Eu acho que muitas vezes é inconsciente, porque tá a mãe que linda a proteção natural e o pai que quer preparar essa criança para que seja forte, preparar para a vida, preparar para a realidade, né? E a mãe sempre quer ter, inconscientemente, proteger. É inconsciente, né? Mas errado. Não, é errado. E o filho, é como ele diz, são dois papéis diferentes, né? O pai São leva dois papéis o mundo, diferentes, né? São necessários, obviamente, né? Sim, a mãe não vai suprir essa condição, só o pai vai dar para essa criança. Eu gosto de falar sobre esse assunto de uma perspectiva aí da psicologia, né, e de como eu trabalho com os casais, e principalmente casais parentais, né, conjugais e com filhos, né, casais coparentais, que eles vêm sempre nessa questão, né, mas ele não faz nada, porque ele, né, mas eu quero fazer, eu quero participar mais, mas ele não tem jeito, ele não faz direito, né, porque do jeito, aí direito é o certo, é errado, né. É interessante porque eu sempre vou por uma perspectiva, e aí eu vou voltar para a questão, sim, da paternidade, né, que é a questão do como que este homem, candidato a pai, mesmo já tendo filhos, né, ou seja, não nascido ainda, né, vive essa busca, ou é autorizado por todo um sistema, e quando eu falo sistema não é só o sistema coparental, mãe e pai, mas é um sistema, inclusive dos filhos, que muitas vezes, né, não autorizam esse pai a ter esse protagonismo, e das famílias de origem. Porque a gente for falar de vô, de vó, de mãe, né, de vô, de vó dos dois lados, né, a gente vai perceber. Então, né? Tô aqui. Mas eu gosto sempre de abordar essa, e estava escrito aqui, não é uma coisa que eu estou derivando, mas tá escrito aqui. Eu sempre gosto de falar com esses casais, né, de provocá-los a considerar que deveria ser proibido conjugar o verbo ajudar quando se trata de relação de pai e mãe. Porque o verbo ajudar, ele é um verbo que não é de protagonismo. E ele está na boca do povo, inclusive de nós pais. Isso a gente fala, isso é quase um vício de linguagem. Mas o pai ajuda. Mas eu gostaria, pai, né, de ajudar. Não, pode deixar que eu te ajudo. Chego mais cedo e te ajudo. No fim de semana, pode deixar comigo que eu vou te ajudar. Pensa comigo, um ajudante. O ajudante você tem que contratar, que treinar, que fiscalizar, que corrigir e que demitir. E que pagar a rescisão. Ou o salário antes de demitir, né? Ter um ajudante, quando eu falo isso para as mães, é muito interessante, e para os pais, ela fala assim, nossa, mas dá muito mais trabalho do que eu ir lá e fazer. Aí a mãe fala assim, não, eu já não falo mais nada, eu não preciso nem de ajudante, eu vou lá e faço. Por mim mesmo. Já ouviram também isso falar? Né? Eu vou lá e faço. Mas isso desautoriza, dentro de um empoderamento feminino, materno, que existe hoje por uma questão cultural e por uma questão corporal. É muito interessante. Pais, quando eu tive essa sensação, quando eu vi a mãe dos meus filhos amamentando os meus filhos, aquela relação é uma relação blindada. Você tenta entrar, você tenta chegar, você tenta ler livro pós-moderno de que você tem que dar o peito também, você pai, né? Chegar junto, tal, fazer de conta, tal. É uma relação blindada. Nós morremos de medo disso. Eu tenho conversado com pais e atrás do silêncio desses pais a gente consegue acessar um medo, porque é um território que a gente não consegue acessar. E eu não estou falando só da amamentação pelo seio, tudo, que depois a gente pode dar a gente mamar na mamadeira e tal. Eu estou falando do simbólico disso. Então, tentar entrar nesse espaço através de uma rivalização ou, né, de um cabo de guerra com esta mãe ou com essa família estendida, com essa rede de apoio, porque às vezes a rede de apoio também ela é muito grande, né? Ela é muito grande. E a gente fica tentando entrar
Eu vivi isso. Eu vivo isso ainda. E é muito difícil, é muito angustiante, porque em contracena toda aquela masculinidade, aquela potência, porque você é um homem que você trabalha, você é inteligente, você, né, é bem sucedido, você isso, você aquilo, você aquilo. Você tem que lidar com essa impossibilidade. Mas ela só é impossibilidade se você continuar tentando entrar como ajudante, como o lugar que os outros te colocam e que você acaba fazendo essa escolha que não é nada genuína, porque o genuíno é você ser protagonista do seu jeito. Você não sabe trocar a fralda? Não tem importância. Não tem importância. Hoje existe desde influencer para isso, monte de influencer para isso, tá? Até o teu próprio filho que vai... Ele pode nem falar, mas ele vai te dar alguma dica que isso não tá legal, porque vai vazar. Vai vazar. O problema é que quando vaza, você recebe uma pena perpétua. A lancheira da escola é outra coisa interessante. Porque a lancheira da escola você monta quando você monta o pai. Né? Que não é do jeito que a mãe, que a avó, que o padrinho, que eles mesmos montam. Aliás, vamos chegar nesse ponto, né? Que os meus filhos montam as próprias lancheiras. Desde os 7, 8 anos. A função paterna, que não está no pai, segundo a psicologia, a função paterna é um papel, é uma ação. Né? Ela é uma ação muito mais de interdição, de colocar limites, de colocar, né, fronteiras, ao mesmo tempo que é uma função de levar aquele ser que está em aprendizado para o mundo. De fazer conhecer o mundo para além da função materna, que é uma função protetiva, acolhedora. Só que não quer dizer que o seguro esteja só aqui. O pai ele pode ser muito acolhedor, ou a função paterna, ou seja lá a mulher que tem essa função paterna, porque, né, às vezes é uma família solo, é uma mãe solo, ou uma mãe solo casada com o pai do... Vocês me entendem, né? Mas a grande questão é, ela se faz solo, eles se fazem mãe solo, ou eles se fazem, né? É assim porque é assim mesmo. Então, é muito importante porque essa função paterna, eu também cuido do meu filho quando eu pego o meu filho e eu levo ele de metrô para o estádio de futebol. E não é coisa de homem, porque eu levo a minha filha também. E que eu mostro como é que pega o metrô, eu mostro os cuidados que precisa ter, eu mostro que a gente não vai comer comida naquele sanduíche de pernil, que é uma delícia, tá? A gente sabe que é uma delícia. Mas isso é depois, vai ser só um pouco mais pra frente. Tá? Eles não sabem disso, tá? Não contem pros meus filhos, mas eles vão comer o sanduíche de pernil ali, tá? Porque se der um piriri, né? Ai de mim. Mas eles vão comer um dia, tá? Porque eu já comi e eu tô aqui falando pra vocês, eu sobrevivi. E quem fez isso não foi minha mãe, tá? Foi o meu pai, né? Que me levou lá, né? Esse é um tipo de cuidado. Quando a gente também, né? E olha que privilégio de uma criança que pode ter uma função paterna e uma função paterna, né? Materna e paterna, não exatamente em pessoas e unicamente numa pessoa e na outra, porque eu também posso ter função materna. Aliás, através do divórcio, que é um dos assuntos que a gente pode levantar aqui hoje, né? O divórcio é um gatilho para transformação paterna. Porque nós temos que, na nossa rotina, ter que ter as duas, né? Montar a lancheira. A lancheira sempre foi montada da mesma forma quando eu era casado com a mãe dos meus filhos e agora que eu sou divorciado, na minha casa. Sempre foi. Talvez na casa dela também continue sendo. Tudo bem. Né? Mas é interessante porque essa função paterna eu já desenvolvia mesmo quando não existia muito, talvez, espaço para a autorização dessa função paterna a respeito de alimentação. A respeito de alimentação, isso é tradicionalmente da função materna. Mas por que não?
Mesmo tendo pais que cozinham, pais que gostam de, né? E tudo bem se não gostar. Mas isso é muito importante, né? Nós podemos fazer escolhas mais genuínas quando nós encontramos na paternidade o privilégio de termos gatilhos de transformação. Tudo bem? Lembra das escolhas genuínas, né? Nós conseguimos, porque senão não adianta ter filho se a gente não consegue se transformar a partir dali. Se a gente não se propõe a se transformar a partir daquela experiência. A ter uma das atitudes mais atuantes e mais ativas do ser humano, que é a escuta. Todo mundo fala, mas você não está falando nada, você não está pensando nada, você está na caixa do nada. Eu estou escutando. E é quando a gente escuta que a gente pode sacar o que o filho precisa. Não é o que a mãe precisa, o que o vizinho precisa, o que a avó precisa, o que a minha mãe precisa. É o que o meu filho precisa na relação comigo. E talvez isso seja para muitos homens, ou para muitos pais, ou para muitos candidatos a pais, porque ainda não nasceu um pai ainda, né? Um grande tabu. Porque isso parte do pressuposto de que ele vai ter que ir para uma influência, para um tutorial, ele vai ter que fazer um curso de pós-graduação em paz, tudo para começar a montar a lancheira do filho. Conversa com o pai. Puxa ele de canto e pergunta se ele não morre de medo disso. E ao mesmo tempo de desejo, porque o nosso medo e o nosso desejo, eles caminham juntos, tá? Diga, por favor. Você tocou numa questão que eu vivi. Quando o meu filho nasceu, quando eu soube que eu estava grávida, para mim era a realização de tudo. Né? Então, quando eu contei pro pai dele, ficou aquela dúvida, estou feliz por um lado e estou ferrado pelo outro. E assim, os primeiros 11 meses do meu filho foi muito legal, tudo, né? Mas depois a gente acabou se separando. Por questões da vida mesmo, né? Ele chegou a dizer que ele não estava preparado para ser pai, entendeu? Que ele não gostava tanto assim. Então, foi uma reviravolta muito grande na minha vida, né? E assim, por um bom tempo ele ficou muito longe do filho, mas por não saber como que ele ia agir com essa criança, do que por tudo que ele viveu, acho que também por ele ter perdido o pai dele muito cedo. Então tinha muitas questões aí no momento que lá naquela época eu não entendia. Hoje eu até que entendo, mas naquela época eu não entendia. Mas assim, foi através do filho dele que eu acho que ele resgatou também um pouco, né, através do nosso filho, porque o meu filho sempre pedia para ir ver o pai. Então eu largava tudo e levava ele para ver. Então ele ficava lá um pouco com o pai, depois voltava, né? E foi assim. Depois que ele cresceu, tal, que ele estava aí com seus 16, 17 anos, ele começou a entender o pai dele, começou a visitar mais o pai, né? E a convivência do pai dele foi mais forte quando ele teve a filha dele. Porque aí ele começou realmente a entender o pai, a entender por que ele passou por tudo aquilo quando criança, né? Então eu acho que através de tudo que a gente vive, né, de tudo que eu passei, assim, né, a família apoiando, uma hora apoiava, outra hora brigava, etc e tal, mas eu consegui, vamos dizer assim, entender um pouco, né, dessa frustração e transformar isso na realidade dele, porque ele se aproximou do pai, né? E aí quando ele se viu o pai também, porque ele é o pai de uma menina, então ele viu que tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente falou para ele, tem aquele fundo de realidade, tem aquele fundo de medos, de anseios, né? E eu achei muito importante isso, porque há poucos anos agora ele perdeu o pai dele e ele sentiu muito esse peso, né? Então, para ele, eu acho que foi muito importante ele ter resgatado isso com o pai. Porque as famílias achavam que não era nem viável. Sim. Mas mesmo assim, eu incentivei muito ele ir atrás do pai, né? E resgatar isso, porque eu acho que é importante a criança ter o pai e ter a mãe. Mas por muito tempo eu fui pai e mãe dele, né? Então, é uma questão. E ele está sentindo isso agora com a filha dele. Pois é. É a oportunidade, né? É o privilégio, num tempo outro, não sei se é o ideal, se não é o ideal, mas
olha que importante, né? Às vezes os filhos, às vezes não, né? Os filhos, eles vão chegar na nossa vida para querer dizer alguma coisa. Nós conseguimos escutar? Porque senão a gente vai ter dois problemas. Vai continuar brigando com o pai e vai brigar com o filho. Né? E achar que a gente está certo, né? Que é o maior problema de todos. Né? O maior problema é a gente achar que continua achando que está certo. Né? Eu também, através da relação com os filhos, eu consigo, né, agora entender, agora começa a ficar um pouco mais nítido, né, do como a minha relação com os meus pais, aí eu posso falar de pai e mãe, né, por que eu não entendi aquilo? Por que eu não entendi a reação deles naquele momento? Porque hoje eu sinto alguma dor, hoje eu sinto orgulho, hoje eu sinto, né, felicidade, hoje eu sinto medo, né? E tem essa ideia de que, não só na maternidade, na coparentalidade, né, de que eles têm que saber tudo. E olha, voltando pela questão do pai, né? Por um lado ele é ajudante. Já falamos sobre isso, né? Por outro ele é herói. Tá escrito lá, pai herói, né? As camisetas que você compra lá na Hering, né? Dia dos Pais. Pai herói. Não é meio louco isso? Não é meio doido? Aí você fala assim, mas o herói é para dar aquele up, né? Naquele ajudante né? Para dar aquele upgrade de carreira, né? O upgrade de carreira. Tanto o herói quanto o ajudante, do ponto de vista de uma saúde mental, relacional, psicológica, não sei se espiritual, talvez até, tanto o papel de herói quanto de ajudante estão aquém da nossa realidade, aquém do que a gente vive. O herói está aquém, Ricardo? Está aquém. O ajudante está claro, né? O herói está meio esquisito, né? Mas o herói está, não é além, aquém. Está aquém. Porque ninguém é herói. Herói é uma construção social. Herói é uma construção, é uma entidade. E nós não somos entidades, nós somos seres humanos. Nós muitas vezes nos fazemos ser entidade. E aí tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que dar certo, tem que montar a lancheira do jeito, né, perfeito, né, com protocolo de segurança, de tudo, né, tem que trocar fralda sem vazar, tem que fazer... Mesmo se eu fizesse tudo isso, eu seria um herói? Ou será que a gente não pode ser um pouco anti-herói, né? Ou será que ao invés de ajudante a gente não poderia ser um pouco mais protagonista do nosso jeito? Porque o próprio termo protagonista tem a ver com a questão de ser único, de ser não igual ao outro. Melhor ator, protagonista, é aquele, não tem outro igual. Então, tanto a questão do herói quanto a questão do ajudante não dá conta da nossa realidade. E se a gente continuar a fazer essa escolha, seja por um ou por outro, por ambos, ou topar que os outros escolham o lugar que a gente vai ocupar, ou de herói ou de ajudante, e a gente vê muito isso nos casais, principalmente nos casais divorciados, tá? Nos casais divorciados, a gente vê muito isso, tá? Inclusive quando existe litígio, quando o divórcio não é uma escolha amorosa, esse é um tema bom também, né, pra gente falar, né? O divórcio como uma escolha amorosa. Esse é um tema interessante. É contra a cultura, mas é bom, é bom. Eu falo da parte do karma, tá? Do karma, isso, né? Legal, né? Então, acho que é muito legal a gente poder pensar por aí, porque muitas vezes a gente não sai desse lugar através da relação, né? No caso do pai com a mãe das crianças, quando tem filhos e tudo mais, precisa ser o herói, mas tem que continuar sendo o ajudante. Ao mesmo tempo que aí que começa mais urgentemente uma necessidade de protagonismo, né? Porque aí é você com você. E se você continua terceirizando para o outro, como pai, ou como candidato a pai, porque isso não nasceu ainda, né? Esse protagonismo, os teus filhos estão percebendo isso. E os teus filhos vão chamar você para o protagonismo. Né? Eu com meus filhos, eu já montava a lancheira deles antes, eles montavam, né? Eu não, eles já montavam, lógico, juntos, depois que eu me divorciei, eu falei assim, gente, eu preciso que vocês façam o mercado comigo, porque nós somos protagonistas do mercado. Pega a lista, vamos escrever aqui, vamos fazer. Porque
Uma criança que tinha 7 anos, agora ela tem 10, tem 12. Ela come as mesmas coisas? Ela precisa das mesmas coisas? Ela não tem outras necessidades, desejos? Como é que funciona? Se eu fico parado no papel do ajudante, daquele que acordava mais cedo para montar a lancheira, até perguntava, e aí, o que você quer? Isso aqui, isso aqui? Ah, eu quero isso aqui. Aí eu botava lá. Aí a mãe, né, o fiscal, né, do trabalho, né, vai lá, por que você colocou isso? Aí o moleque fala, foi ele. Fui eu. Ele escolheu, eu perguntei, mas fui eu, porque afinal de contas o cargo é meu, né, tá na carteira de trabalho, eu sou ajudante, auxiliar de montagem tá escrito lá, né. Tudo bem, a gente vai construindo, né. Legal quando me divorciei, que a gente foi fazer mercado, né, junto e tal, olha, a gente vai fazer mercado e vocês vão escolher o que vocês vão levar. Ah, não, mas a gente sempre coloca o lixinho dentro da lancheira, depois quando voltar para casa da mãe não vai gostar. Eu falei assim, olha, então existe lixo na escola, você pode pegar o lixo e botar na escola, né, no lixo da escola, você vai levar a lancheira. Aliás, é muito mais legal e muito mais interessante e responsável e protagonista você limpar a sua lancheira. Não ter que deixar para o outro limpar. E dá para falar isso com a criança com 8 anos, já tá legal, viu? Já tá legal. Né? Então, de acordo com todas essas nossas conversas que não responderam a pergunta inicial, ou responderam? Deram pistas, né? Deram pistas. Até por conta do nosso tempo também. Eu queria só separar algumas, falar para vocês alguns pontos que eu tenho levantado aqui no trabalho com esses pais, que podem ser pistas também que eu acho que são dicas de quando vai nascer o pai, parir o pai, né? O pai vai ser parido, né? Vai chegar nessa, né? A gente pode falar assim, ali tem um pai. Legal que um pai nasce quando antes de ter filhos, ele tem atitudes de protagonismo no relacionamento com os filhos dos outros. A gente nunca para pensar nisso, né? Eu posso me forjar já como um pai, mesmo sem ter filhos, mas tendo cuidado, tendo um olhar, tendo uma escuta com o meu sobrinho, com as crianças da praça. Não posso? Irmão mais novo. Um irmão mais novo, em que em muitas famílias se coloca muito esse papel, né, de cuidador, né, de pai, de mãe, papel, função materna e paterna, né, no irmão mais velho em relação ao irmão mais novo. Eu já devia estar aposentado como pai, porque... Você já deu para perceber que não começou quando você viu o teu filho, hein? Isso. Então. Você começou cedo. Ele foi o primeiro a falar, né? Que não, só quando saiu da barriga da mãe. Não, lá atrás, legal. Né? Quando um pai nasce, quando a gente começa a acessar as crianças e também os nossos filhos pelo não dito. Quando a gente consegue escutar aquilo que não é falado. O que é muito, muito complexo na nossa cultura para os homens. Para essa masculinidade que precisa ser muito assertiva, muito para fora e pouco para dentro. E aí nós aprendemos com eles. Porque as crianças às vezes não conseguem falar. Às vezes elas não falam de fato, quando não tem alfabetização, não tem a fala, né? Ela já demonstra que a fralda não está colocada de uma forma que seja bacana, ou ela chora porque você apertou demais, você estrangulou a criança. Né? Tá chorando, é cólica. Não é cólica. Dá uma soltadinha para você ver se ela abre um sorriso, né? Ufa, até que, enfim, não falam, mas ele se tocou, né? E mesmo na relação com filhos adultos, isso não quer dizer que eles sabendo falar o português, às vezes fala 4 línguas. Mas e a tua língua? E a língua da paternidade? Quando a gente consegue decodificar isso. Um pai nasce quando respeitamos e admiramos a mãe dos nossos filhos, sem alienação parental. E a alienação parental não acontece só com casais divorciados, tá? A alienação parental acontece dentro da família, casadinho, de papel passado e ainda instituído, tá bom? E como? Quanto mais nós conseguimos respeitar, mesmo que o outro pense diferente,
mesmo que o outro ache que nós somos ainda funcionários e ajudantes. Mas nós vamos por outro caminho. Pode até parecer desrespeito, mas o protagonismo vai desagradar alguém. O protagonismo sempre vai desagradar alguém. Para você ser autêntico, você vai ter que arranjar pelo menos um inimigo, senão você não é autêntico, tá? Se você quiser agradar todo mundo, se você não quiser decepcionar ninguém, você não é uma pessoa autêntica, você não faz escolha genuína. Falamos isso lá na nossa... Lá de trás. Levem isso. Se chama Coragem de Não Agradar. Isso, a coragem de não agradar. Esse mesmo, esse é bom, tá? Fica a dica. A coragem de não agradar. Isso, né? A coragem, mas também, tá? Para todo mundo, para todo mundo, tá? A coragem de não agradar. É um livro bacana, tá? Nós nos tornamos pais, ou nascemos como pais, quando nós somos protagonistas e não somente provedores financeiros ou ajudantes domésticos, que nós falamos por aqui. Nós nos tornamos pais quando, através do divórcio, como escolha amorosa, renegociamos a relação com os filhos. É uma outra relação. Num outro território, não só físico, que mora numa casa diferente, mas com outras regras, com a possibilidade de você, aí sim, tem pai divorciado que não surfa no privilégio da paternidade, nem do divórcio como um gatilho de transformação. São duas ondas, hein? Igual Medina, você pode pegar uma e depois pegar outra para ganhar uma nota, né? Para ganhar um 10, tá? Por isso que muitas vezes tem mais filhos, tem mais casamentos e mais divórcios e não se transforma. Só se encrenca, né? E encrenca a vida justamente de quem está à volta dele, inclusive dos próprios filhos. Nós nos tornamos pais e nascemos como pais como filhos adultos. Promovemos uma relação entre homens com os nossos pais, entre pessoas adultas. Lembra? Não é só como do ponto de vista do pai com o filho, mas como filho, quanto que a gente consegue auxiliar, provocar os nossos pais, o nosso pai no caso, como adulto. Uma coisa é você ser criança, tá naquele lugar da infância, outra coisa é você aprendeu alguma coisa, você evoluiu de alguma forma, tendo ou não filhos, né? Os próprios filhos, né? Eu vejo a relação com meu pai hoje de uma forma muito diferente, né? Porque eu sou adulto, que eu estou na crise da meia-idade, estou divorciado, tenho filho, olha quantas ondas para surfar. Não vou pegar nenhuma. Aí eu vou colocar o problema do tempo, né? O tempo que pai, não, né? E tenho que cuidar do pai. E tem às vezes que cuidar desse pai, né? Dando protagonismo para ele, na perspectiva do momento evolutivo dele. Quem é pai sabe, tá? A gente também precisa ser encorajado, não só os nossos filhos, né? O livro que fala, né, a coragem de não agradar, fala do encorajamento. Nós falamos um pouquinho aqui também sobre isso em algum momento passado, tá? Muito importante, nós nos tornamos pais, nós nascemos como pais quando nós podemos deixar um legado de saúde mental para os nossos filhos, além de herança física. Tem muita gente preocupada em fazer plano de previdência, seguro de vida, né? Como é que chama? Comprar imóveis, etc., para deixar para os filhos, mas eles vão ter que vender tudo isso para ir no psicólogo, para gastar com remédio, né? Infelizmente, ou faz parte da profissão, a gente surfa nessa onda, porque quem a gente recebe de adulto extremamente bem sucedido na matéria, herdeiro, mas também herdeiro de uma série de mazelas, né? Porque isso contamina, tá? Isso passa também. Na herança não é só o que está no testamento, tá? Passa também. E tem um último ponto que eu acho muito legal, que eu acho que faz mais sentido do que todos eles. E se a gente começar a pensar, nós como candidatos a pais, porque nós somos candidatos, a gente não é pai ainda, tá? E quem convive com o pai poder olhar para isso aqui, legal, tá? Quando nós, pais, podemos cuidar da nossa saúde física e emocional. Porque se a gente não consegue cuidar da nossa saúde física,
emocional e espiritual, a gente não consegue fazer nada do que a gente falou até agora. Nós precisamos nos cuidar. Os pais com os quais vocês convivem precisam se cuidar e serem cuidados. Porque senão, não dá para ser protagonista. Vai sempre depender que o outro escolha onde ele vai estar, o que ele vai fazer, em que momento que ele vai poder atuar mais ou menos. Então, quando vocês virem, quando vocês encontrarem, ou quando vocês se perceberem, quando a gente poder se perceber cuidando da gente, talvez até antes, numa fração de segundo antes de cuidar do filho, cuidado com os julgamentos. Cuidado em falar que você é um pai egoísta ou desnaturado. Né? Porque se isso está na relação, a gente precisa se cuidar também, né? Se a gente não está bem, e tem muito pai por aí que não está nada bem, né? Não está nada bem, só está em silêncio. Não dá trabalho, né? Então, o cara tá levando, tá bem. Né? Ele tá bem, porque ele vê o futebol, ele tem o emprego dele, ele tem as baladinhas dele, ele sai, ele faz. Será que ele tá bem? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui hoje. Eu acho que esse papel de pai desperta uma compaixão tão grande na gente, sabe? Porque ele se cala. Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito amoroso, assim, para isso que o Ricardo acabou de falar. Hoje, falando especialmente de pai, né, mas para o ser humano, que ele se cala na dor dele. Sabe? Quando você tem que viver, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E as pessoas só te julgam, e ninguém olha o que está por trás disso, né? Dessas suas atitudes, por que você se comporta daquele jeito, porque você fez daquele jeito. A gente crucifica muito as pessoas. É uma compaixão muito grande. E existe uma tradição, né, dos homens não cuidarem da saúde emocional, né? Saúde nenhuma. Saúde nenhuma. Também não. Uhum. Existe muito, assim, normalmente quem faz terapia é a mulher. E ela às vezes faz terapia por todo mundo, por ela e por todo mundo, né? Uhum. Então, o homem também, como o Ricardo falou, né? Olhar, tem um outro filme que chama O Silêncio dos Homens. Sim, documentário do Papo de Homem, sim. Tá na internet. O Silêncio dos Homens, muito interessante. Até porque herói não precisa ir no PS, né? Você imaginou já o Super-Homem, né, dando entrada num postinho? Não tem, né? Nem o Super-Homem, nem a Mulher Maravilha vai fazer terapia. Não vai, né? Então, assim, o heroísmo e o ajudantismo estão aquém da nossa realidade. É difícil encarar isso porque a gente sempre pensou nisso. Né? Mas eu ajudo, então eu sou importante. Eu tenho um papel, tudo. Sim, eu sou herói, meu filho me compra aquela camiseta, eu saio andando por aí, pai herói. Tudo bem, é tudo marketing. Nós estamos falando de realidade, né? Do quanto que isso realmente promove escolhas genuínas, evolução espiritual, evolução emocional pra gente. Né? Esse livro aqui, que é A Evolução Espiritual na Prática, tem um capítulo que depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que fala sobre a questão da família na evolução espiritual, e tem poucos pontos, mas tem pontos interessantes sobre a questão do pai. Tá? Interessante que a gente vai ouvir muito sobre a mãe, muito sobre a família, mas ainda sobre o pai é um assunto que a gente precisa falar mais, trazer mais, por isso que eu tive a ideia e propus aqui a gente poder conversar hoje num dia comercialmente do pai, poderia ser qualquer outro dia, porque, né, já que a gente não é herói nem ajudante, pode ser qualquer dia, né? Então, mas calhou de ser hoje, né? Calhou de ser hoje. Isso. Então, feliz Dia dos Pais e todos os dias dos pais para todos que estão para nascer como pai ainda. Tá bom? Não nascemos ainda, temos muito ainda para, né? Muito ainda. E se a gente não nascer, a gente volta, tá? A gente volta, né? Talvez como mãe, né? Pra gente ver se, né, fazer o contraponto. Afinal de contas, é assim que funciona, né? Obrigado, gente, pela atenção de vocês. Antes de nós fazermos a nossa prece, eu queria propor isso. Eu queria propor duas coisas aqui, falando nesse tema sobre os pais.
eu queria propor que a gente tivesse um olhar para este homem que luta para ser pai e, paralelamente, luta para ser entendido. Porque essa capa de herói que o homem usa muito, né? Agora as mulheres estão usando muito nos últimos anos, mas as mulheres revolucionam de outra maneira. O homem é calado, ele é mais calado. Então eu proponho que a gente tenha um olhar mais delicado para o coração desse homem, sabe? Porque ele sofre muitas vezes calado. E porque é da natureza masculina, né? A gente não vê muito homem virando mesa. A mulher vira a mesa, joga chinelo, tira os bobs, sei lá, elas fazem de tudo. Homem, quando vira a mesa, vira, mas ele não sabe nem como fazer isso. Ele só vira porque ele tá meio estressado mesmo. Ele não sabe nem virar a mesa direito, né? De tão ajudante que ele é. E também, um outro caso que eu falei, é de a gente ter um olhar para aquele pai que não foi legal, né? Porque a gente ouve muito isso. Olha, já estão andando. Nem teve tchanã. Vai. Miguel, levou? Já levou? Olha, mãe, aquele pai que muitas vezes não foi aquilo que a gente esperava, sabe? A gente ouve tanto isso, né? E principalmente pessoas que carregam isso pela vida inteira, né? Eu tive uma fala aqui, a princípio, que o meu pai foi meu herói, né? Um herói assim que, quando eu tive que ir para a faculdade, ele falou assim: filha, não vai dar para pagar, mas você vai, que a gente vai dar um jeito. Isso é um herói, eu fico até arrepiada, sabe? Tudo que eu quis fazer, ele falou assim: nossa, acho que vai ser difícil, mas você vai, né? Então, é tão gostoso isso pro meu coração eternamente, né? Mas eu sei que muitos de nós não teve. E que da mesma maneira que eu carrego essa euforia do meu pai, muitas pessoas ficam travadas, porque o pai... Vamos ver esse pai como um espírito em evolução. Ele não podia fazer outra coisa. Foi próprio dele, ele fez aquele jeito porque era o jeito que ele conseguiu. Ele não procurou isso, ajuda... Não deu. Mas vamos colocar ali o nosso carinho. Vamos procurar esse entendimento para esse pai que não foi legal, sabe? Essa é uma proposta que nós sabemos que espiritualmente nós estamos aqui nos debatendo nessa vida de encarnados para fazermos o melhor que podemos. E as traves estão muitas vezes aí, não nos deixam ser. Então eu acho que o momento é de carinho total, sabe? Do pai legal e do pai antilegal, sabe? Mas é de carinho total, da gente ter esse olhar espiritual para aquele que nos deu a vida, né? Porque se não fosse, a gente não estava aqui. E tudo bem. Agora, crianças, eu quero ver um beijo nesse papai. Com prazer. Com prazer! Ai, que delícia! Olha o beijo. E você já deu um beijo no papai? E? Esse pai que monta uma lancheira, a lancheira dele é perfeita. Boa. Ai, gente, que delícia, viu? Então, e vocês? Vão levar o beijo pro papai, né? Oi, querida. Eu tô vendo você. Olha minha mãe, a costa dela tá toda... Olha, mamãe. Ai, meu Deus, vocês aprontaram, né? Então, hoje, muitos abraços, muito carinho. Hoje e sempre. Tá bom? E vamos orar agora, nos preparar para o passe. Vicente, você quer fazer a oração? Quer? Venha fazer comigo. Venha. Você vai ficar com vergonha?
Ele faz a oração lá. Você quer, mano? Vem então fazer. Então vem. Assim, ó, nós vamos fazer uma oração para Jesus. E a Malu vai fazer primeiro, e depois você faz, depois ele faz, tá bom? Combinado? Então vamos fechando os nossos olhinhos, vamos mentalizando Jesus aqui no nosso lar cristão Maria de Nazaré. E vamos orar. Papai do céu, obrigado por esse dia, pela nossa família, pelo Dia dos Pais, pela nossa casa, pela nossa comida, pela nossa cama. Amém. Amém. Obrigada pela nossa vida, pelos nossos pais, que a gente tem a celebrar com eles, pela nossa comida, que a gente possa compartilhar com nossos amigos e nossa família. Amém. Amado Jesus, cada um de nós aqui agora, Senhor, queremos que todo o amor que existe em nossos corações possam coroar os nossos pais por tudo aquilo que nos deram, especialmente pela vida que nos propiciaram nesse momento desta terra em evolução. Permita, Jesus, que este nosso carinho, que este nosso amor seja um bálsamo para os nossos pais, para que eles se sintam agraciados pelo teu amor, por todas as ações que tiveram e que têm aqui na terra, sempre dando de si, dando parcelas da sua vida, dos seus momentos, em benefício dos seus filhos. Mas te pedimos também, Senhor, por todos aqueles que desejam um dia ter os seus filhos e ainda não conseguiram. Te pedimos, Jesus, que possa cobrir de bênçãos aqueles que se sintam desamparados, desprotegidos, e leva, Senhor, para o coração dos nossos pais, de todos os pais, serenidade, leva o nosso carinho em forma desta oração. Amado Jesus, que cada um de nós, presente nesta casa de Maria de Nazaré, hoje, neste instante, possa ser envolvido pelo teu amor e que carreguemos este amor em cada palavra, em cada escuta, em cada gesto que fizermos ao longo da nossa vida. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.